Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você. E nós aqui do Rondônia ao Vivo estamos nessa luta diária para deixar você aí muito bem informado, especialmente agora, nesse tempo de pandemia, em que muita informação e pouca informação fazem a diferença. E eu espero muito que você esteja se informando conosco, sabendo de tudo que está acontecendo e, acima de tudo, tomando as medidas de prevenção ao coronavírus. Sabe quais são, né? Usar o álcool, usar a máscara e manter o distanciamento, evitar aglomeração, tá bom? Mas hoje eu estou aqui para conversar com um dos nossos representantes no parlamento, atuante do segundo mandato, é do Partido PROS, já foi presidente do Singeperon, ou seja, é um cara que veio da base, é um cara dado ao diálogo, é um homem que conhece os dois lados da moeda. Eu acho muito legal quando a gente consegue um político que vem da base, que vem do povão. Isso, para mim, faz uma diferença e tanto a forma como ele trabalha o mandato dele. E por falar de trabalhar o mandato, ele veio aqui justamente para falar um pouco sobre o mandato dele, falar um pouco como é que está sendo a Assembleia, está trabalhando essa questão dessa pandemia que está prejudicando todo mundo. Enfim, eu vim aqui para dar um balanço de como estão sendo esse mandato e o que ele pretende fazer. Vamos conversar com ele? Acho que ele tem muita coisa para nos falar. Deputado Anderson Pereira, muito bem-vindo ao Rondônia ao Vivo. Obrigado, agradeço. Estamos aqui para falar do mandato que é do povo, é público, e quem nos contratou para estar lá, atuando num momento muito difícil que nós estamos vivendo no nosso estado, na luta contra esse vírus, que é um vírus invisível, que a única forma de se proteger é seguir as recomendações do Conselho de Saúde, as recomendações de quem entende da saúde. Então, temos que, aquilo que você falou, cuidar do nosso distanciamento social, evitar festas clandestinas, né, fazer aquilo que precisa ser feito, porque é muita gente morrendo. A cada hora recebendo informações de pessoas morrendo e, infelizmente, isso é muito triste. Então, a única forma é a gente se cuidar. Verdade. Inclusive, até hoje, agora, morreu um senador da República, né? O Major Olímpio, né? Major Olímpio, um grande guerreiro, um grande parceiro nosso em Brasília, desde a minha atuação no sindicato, lutou pelo nosso porte de arma, do agente penitenciário na época, lutou pela PEC da Polícia Penal, que hoje, de fato, existe a Polícia Penal. Dentro do Senado foi um grande líder, não só da Polícia Penal, da Polícia Civil, Militar, PRF, Polícia Federal. Então ele era um grande guerreiro, um camarada assim admirável, um político exemplar. Ou seja, deputado, sigamos a ciência, não é isso? Sigamos a ciência e que Deus nos proteja. Tá certo. Deputado, fala nisso, como é que a Assembleia está se mobilizando nesse cenário de pandemia em Rondônia? E trágico, nós estamos no caos aqui, não por falta dos nossos trabalhadores da saúde, que estão fazendo um trabalho com todo o esforço, com toda a dificuldade, estão ali naquela linha de frente. Essas pessoas com certeza merecem o nosso aplauso e todo o nosso respeito. Mas como que a Assembleia está lidando com tudo isso, sabe? Então, a Assembleia ela tem feito, desde 2020, quando começou a pandemia, economias do seu orçamento. Essas economias a gente tem revertido ela para o Executivo Estadual. A primeira contratação do hospital, da ala de Hospital do Amor para a Covid, com UTIs ali, uma quantidade considerável, veio da Assembleia Legislativa através da economia. Depois disso, o governo comprou a ideia e também contratou leitos de UTI para melhorar, e a gente sabe que está super lotado, e se não tiver essas parcerias, a coisa ainda piora muito mais. Nós também, como uma boa parte dos deputados é do grupo de risco, e essa nova CERPA está pegando até quem não é do grupo de risco, a gente tem tomado as precauções com os servidores da casa, que inclusive já perdemos alguns, com todas as precauções que a gente toma. E uma questão mais importante, temos feito as assembleias remotas, com alguns deputados presenciais, outros de forma remota, para não causar aglomeração na Assembleia. E toda convocação extraordinária, seja do governador, ou até mesmo do nosso presidente, Alex Redano, nós estamos de prontidão, como aconteceu no último domingo, que nós fizemos uma sessão extraordinária no domingo, que nunca tinha acontecido, para aprovar o fundo. O Executivo encaminhou esse projeto para a Assembleia Legislativa, e nós aprovamos o fundo para a compra de vacina. E de onde vai vir esse recurso para esse fundo? Não adianta que só criar o fundo, tem que ter recurso. Aí é que entra toda a discussão que a gente está buscando,
entre os poderes, que envolvem, né, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, né, o próprio Executivo e a própria Assembleia. A gente somar forças para que a gente possa comprar a quantidade suficiente de vacina para imunizar o nosso povo e a gente tentar, com essa tentativa da vacina, voltar às nossas vidas normais. Tá certo. Deputado, falar em vacina, falar em fundo, falar em juntar dinheiro, falar em união. Ontem saiu uma notícia falando sobre uns 20%, um projeto do senhor, que seria cortar uma parte ou diminuir parte do salário dos altos cargos nos 3 poderes. Explica melhor isso, porque acho que a população ficou um pouco meio confusa em relação a isso. Sim, com certeza. Gerou uma polêmica, inclusive de uma divulgação que a gente corrigiu, que seria cortado 20% do salário dos servidores públicos. Isso não é verdade, isso é mentira. Houve uma falácia muito grande e a gente conseguiu reverter e mostrar que não era. Eu presido na Assembleia Legislativa a comissão temporária que acompanha todas as medidas dos decretos do governador de restrição ou até mesmo de liberação do comércio. E nessa comissão, ontem, nós estávamos lá num debate, juntamente com o deputado Eder Brasil, o deputado Chico Nematé, o deputado Cabo Júnior Paixão e vários empresários do Estado. E a gente sabe que todos estão pagando preço, porque essas restrições, por exemplo, agora a gente está com a restrição do final de semana, tudo fechado no final de semana. O empresário não está aguentando, ele está fechando a empresa, ele está demitindo, ele está antecipando férias, ele está tentando ali, de alguma forma sobreviver. E a gente precisa, de forma urgente, achar alternativa. Foi então que eu fiz o encaminhamento, isso é uma recomendação legislativa, através da comissão temporária, ainda não é um projeto de lei, pode se tornar um projeto de lei, mas depende dos poderes. Essa recomendação, a comissão temporária está encaminhando para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o Executivo Estadual e para a mesa diretora da Assembleia. Precisa ser feito uma emenda constitucional fazendo essa redução, permanente ou temporária, permanente até durar a pandemia, temporária ou até de 6 meses, como alguns colocou lá na discussão. Então nós encaminhamos e aprovamos pela comissão esse encaminhamento para que esses recursos possam ser investidos em diversas questões, uma delas no próprio fundo para a compra de vacina. E outras delas, você comprar teste rápido, que é muito importante você saber se a pessoa está com Covid para isolar ela e ela fazer o protocolo que precisa ser feito. Então, assim, esse recurso pode servir, inclusive, para comprar medicação para a prevenção, que é o protocolo que já é passado pelos médicos. Então, existe muita finalidade que a gente pode capitalizar desse recurso, mas depende dos poderes aceitar o nosso encaminhamento e a gente junto construir essa emenda constitucional e aprovar com 16 votos, que precisa ser aprovada uma emenda constitucional, dentro da Assembleia Legislativa, que é a maioria absoluta. Tá certo. Agora, desses recursos, o senhor calcula mais ou menos, vamos jogar para as vacinas, o quanto que pode se comprar de vacina? Tem mais ou menos uma base? Eu não fiz um cálculo matemático para ter uma base, mas é um valor considerável, levando também em consideração que não só de uma economia aí de 20% que eu posso tirar do meu salário, e isso aí para mim, eu assino quantas vezes for preciso, 20% dos meus vencimentos, 20% do vencimento dos 24 deputados, de todos os promotores, todos os desembargadores, do próprio governador, dá um valor considerável, e além disso tem a economia dos poderes. Nós temos a economia da Assembleia, até a economia do Judiciário, economias que gastam com diária, energia, porque a grande maioria está em home office, está trabalhando em casa, e acaba gerando uma certa economia com recurso público. Então esses valores a gente jogaria no fundo e com isso a gente capitalizaria para a compra da vacina. Eu acredito que a gente consegue uma quantidade muito grande, suficiente para atender a população de Rondônia quase como um todo. Então por isso que a gente fez esse encaminhamento pela comissão e a gente pede aqui uma reflexão por parte dos poderes nesse sentido. E não é tirar do servidor, porque o trabalhador ele já está defasado há mais de 10 anos, que não tem nem reajuste de inflação. Agora, nós conseguimos cortar da própria carne. Eu, como deputado, eu consigo cortar da minha própria carne, como eu sei que muitos conseguem. Porque é muito fácil, por exemplo, eu ser governador e lá determinar restrição para o comércio.
É muito fácil eu ser um promotor e ir lá entrar com ação civil pública e pedir para fechar tudo, para fazer lockdown. É muito fácil. É muito fácil eu ser um juiz e ir lá e determinar que seja cumprida determinada restrição. Mas eu tenho que pensar também que tem pais de família que precisa de ir trabalhar para pôr comida na mesa. Porque se ele não sair para trabalhar e ele ficar em casa, ele morre em casa de fome. E ele tem que pôr comida para os seus filhos, para a sua família. Então, nós temos que fazer uma reflexão nesse sentido. Foi justamente por isso que a comissão fez esse encaminhamento para que a gente possa levar essa reflexão aos poderes. Inclusive, uma fala do governador Marcos Rocha é que ele abre mão de 50% do seu salário. Mas eu quero isso não só em discurso, eu falei isso na Assembleia. A gente quer na prática. E tem como a forma legal de se fazer é através de uma emenda constitucional à Constituição Estadual. E como eu falei, enquanto durar a pandemia, ou da forma que eles acharem melhor, e a gente fazer o cálculo do que a gente precisa capitalizar para a compra da maioria de vacinas, e assim a gente tem uma alternativa com a vacina de um retorno de convívio social e de liberação da nossa economia, que está cada vez mais pior. Deputado, o senhor falou na questão do governo do Estado, do lockdown. Como o senhor avalia a atuação do governo estadual nesse momento de pandemia? Então, o governo ele tem medido todos os esforços. Eu tenho muito contato com a Secretaria de Saúde, tenho encaminhado os meus requerimentos, indicações, pedidos ali dentro. No ano passado eu coloquei mais de 1 milhão das minhas emendas na Secretaria de Saúde, onde foi comprado insumos e 2 ambulâncias, que uma delas está sendo usada aqui na Extrema, na Ponta do Abunã, atendendo uma região muito importante do estado. Então o governo tem tentado de tudo. Agora, o que a gente está apurando, inclusive pela comissão, é porque foi muito dinheiro gasto. Essas medidas restritivas, nós estamos aí há mais de 20 dias com medidas restritivas e a contaminação está aumentando. E as UTIs estão super lotadas. Nós estamos há 53 dias com as UTIs lotadas, sem liberar. Já foi mandado paciente para outros estados. E a gente continua na mesma. Então, quem que está falhando? Porque o dinheiro público está sendo gasto. Um dos requerimentos que eu estou fazendo agora vai ser contratado uma empresa para detetizar prédios públicos, escolas, né, quase 500 milhões. Será que tem necessidade de gastar esse recurso? Será que precisa gastar esse recurso? E será que a gente não poderia investir na vacina? Mas não falta, desculpa me interromper, mas não falta também um pouco a população colaborar, parar de aglomerar, de fazer festinha, de seguir um pouco os protocolos? Sim, com certeza. Isso aí eu falei logo na minha primeira fala. Né? Quando eu coloquei que as restrições para o comércio, eu não concordo, fechar comércio, porque o comércio não é o fator de contaminação. O fator de contaminação é a consciência de cada um de nós, de não ir para sítio fazer festa, de não se fechar em condomínios fazendo festa. A polícia mesmo já fez fiscalizações, operações para acabar com festa na região leste, sul de Porto Velho, norte de Porto Velho. É a consciência de cada um de nós. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai vencer esse vírus. E o dinheiro público vai ser gasto, vai ser jogado no ralo e não vai resolver. E a gente vai perder pessoas próximas, familiares, amigos, porque a gente não cria essa consciência social da gente manter o distanciamento e cumprir as regras de saúde nesse momento que a gente está vivendo. Mas o dinheiro público que está sendo gasto, a gente tem que estar de olho. A Assembleia, o papel dela é fiscalizar, é ver o que está sendo gasto, se está sendo gasto da forma correta, se aquele valor não está superfaturado. Então, tudo isso a Assembleia precisa ver e ficar atenta. Então, essa comissão, ela está atenta a isso, juntamente com os deputados que fazem parte. Eu sou o presidente da comissão, o deputado Eider Brasil é o relator da comissão, e a gente tem atuado justamente nesse sentido, naquilo que excede os limites da lei e aquilo que vem prejudicando a população sem embasamento nenhum. Por exemplo, uma pergunta que nós fizemos na comissão para o próprio secretário de Saúde. Por que restringir e fechar o comércio? Baseado em quê? Não tem. Nenhum especialista diz que eu tenho que fechar um mercado ou fechar um restaurante, que é o fator de contaminação. Porque não é a consciência de cada uma das pessoas. Deputado, mas
O senhor, pelo que eu percebo, o senhor não é a favor desse fechamento. Você acha que de alguma forma teria que se fazer esse isolamento social das pessoas? Também deixar o comércio, alguns de gêneros mais básicos, essenciais, abertos, mas alguns precisar fechar por um tempo? Sim, eu acredito que os bares, né, esse tipo de comércio que envolve a bebida alcoólica, a gente tem que ter uma certa restrição. Mas você fechar um restaurante, né, tem exemplos de restaurante aqui na capital, por exemplo, Texas Grill, que é um restaurante noturno, vai quebrar. Ali, a dona ali vai demitir todo mundo, porque ele funciona a partir das 21 horas, mas às 21 horas eu já não posso abrir. Então, assim, eu acho que tem que ser revista algumas medidas de restrições. Porque, assim, o empresário, ele tem CPF, ele tem CNPJ. Se houver fiscalização, inclusive até multa, se ele não cumprir as medidas do decreto, aí é tranquilo, entendeu? Aí dá pra gente tocar. A questão é que o fator de contaminação não está sendo atacado pelo Estado. Não está sendo atacado. Você não está vendo ninguém sendo punido porque está fazendo festa. Mas se o empresário abrir o comércio dele, ele vai ser punido. Então, assim, eu defendo sim a abertura do comércio com responsabilidade, cumprindo as medidas do decreto. E se não cumprir, tem que ter a fiscalização para punir o empresário que não está cumprindo. Agora, eu não posso punir todos os empresários. E é o que está acontecendo. Então, por um está pagando todos. Isso não tem como concordar. E nós não vamos suportar, nós já estamos há 20 dias. O decreto já vai vencer agora, aos 14 dias. Se renovar para um possível lockdown, aí nós vamos ter um caos social no nosso estado, principalmente na nossa capital. Tá certo. Deputado, nosso tempo aqui, infelizmente, está correndo e muito. Eu queria que você deixasse um recado para a população rondoniense. Aqui a gente agradece o espaço de estar aqui esclarecendo os fatos, que inclusive foi polêmico ontem, mas o nosso trabalho aqui, e os servidores públicos do Estado sabem disso, é proteger o trabalhador, proteger os servidores, né? Vários pacotes de maldade têm chegado no Congresso Nacional, a gente tem encaminhado os requerimentos pedindo apoio da nossa bancada federal para o trabalhador, porque não pode pagar essa conta. Agora a gente tem que começar a rever outros conceitos, como população, e cobrar de quem tem essas regalias, porque nós não estamos no momento de viver regalia, a gente está no momento da gente repensar algumas coisas e mudar esse modelo que a gente tem, para que a gente possa economizar recursos e ajudar mais a população. E a população criar essa consciência. Muitas pessoas morrendo. A contaminação está muito grande. Então, se cada um de nós criar a consciência de se cuidar e cuidar do nosso próximo, a gente consegue se proteger até que a gente consiga ter essa vacina, ser vacinado e a gente ter a certeza também da eficácia da vacina, que ainda não está 100% comprovada. E claro, é uma vacina nova, surgiu ontem, né? Ela vai durar um tempo, mas é a única alternativa que nós temos para salvar vidas. Então, crie essa consciência, porque nós estamos trabalhando dentro da Assembleia Legislativa para que a gente tenha o quanto antes essa vacina e a população possa ser protegida e a gente muito em breve viver a nossa vida normal como a gente sempre viveu. Tá certo. Deputado, nós do Rondônia ao vivo, lhe agradecemos muito você ter vindo aqui conosco, falar um pouco, esclarecer para a população, especialmente aquela questão dos 20% que deu aquele auê todo, ontem a noite foi curta para resolver aquilo. Mas graças a Deus o senhor explicou e a gente torce muito que você lá na Assembleia continue com o trabalho e que essa população de Rondônia se conscientize que nós não estamos brincando aqui quando falamos em vírus. O negócio é sério, é muita gente morrendo, muita gente boa, que com certeza teria muito que produzir aqui no nosso estado, mas infelizmente o vírus levou. Tá bom? Muito obrigado, deputado, e boa sorte. Obrigado, à disposição. Deus nos proteja. Com certeza. E para você, meu caro internauta, eu te agradeço de novo, de coração, mas te peço, olha, bota a máscara, usa o álcool, e não te aglomera, por favor. Amanhã é sexta-feira, então te controla, fique em casa, não sai para fazer barulho, para agitar, porque, meu amigo, se você for, não vai ter lugar, como falou o Fernando Máximo, secretário estadual de saúde, não vai ter lugar para sua mãe, nem para você, entendeu? Então, tá na hora da gente, como diz o outro, botar a barba de molho, se concentrar um pouco mais em casa, até que essa onda passe, até que a vacina chega. Um abraço e até mais.